Qual foi a última vez em que uma obra realmente te impressionou? Uma obra que parecia vir de um lugar que você nunca tinha visitado antes, que mostrava um mundo que você nem sabia que era possível imaginar? Pois é, essa pergunta parece cada vez mais difícil de responder. Vivemos cercados por continuações, remakes, adaptações, reboots, franquias que retornam décadas depois do seu encerramento. Personagens que são ressuscitados. A mesma história contada anos depois com a mesma estética. Os anos 80, os anos 90 e 2000 voltaram continuamente como se a cultura estivesse presa em um eterno retorno a si mesma. E a história aqui não é o que realmente importa. O que importa é o sentimento que ela nos evoca, a nostalgia. O passado, ele retorna como imagem, como estética, referência, como produto, mas não retorna como expectativa ou projeto para o futuro. Retorna como algo vazio de sentido, sabe? Porque a gente está visitando um mundo que já não existe mais, com sonhos próprios que já não são sonhados mais. Mas então nós revisitamos sua aparência. Consumimos versões simplificadas do passado, esvaziadas dos conflitos, das esperanças e das possibilidades que um dia carregaram. É um passado que não dialoga mais com o mundo que o produziu, tão pouco parece capaz de dialogar com o futuro. E talvez seja por isso que tantas pessoas têm uma sensação de viver em uma espécie de presente interminável. Um presente onde tudo continua mudando, mas nada realmente parece novo. É uma sensação estranha, é como estar preso num corredor, não exatamente no passado, mas também não suficientemente no futuro. Em um espaço de transição que nunca termina, um espaço liminar. Então a cultura de massas parece um grande corredor vazio. Ele é familiar, um lugar onde a gente já visitou antes, um lugar onde já sonhamos, imaginamos futuros possíveis. E hoje esse futuro parece perdido, esvaziado de seu sentido. Hoje vamos falar sobre os backrooms, sobre esses espaços liminares, os não lugares da vida moderna. Porque talvez o verdadeiro horror dos backrooms esteja em perceber que, de alguma forma, nós já estivemos lá. Eu sou a Bianca Camargo, psicóloga, pesquisadora e amante da cultura pop, e esse é o Psicologia em Cena. Um convite a olhar dialeticamente para as imagens e narrativas que nos cercam. Porque em uma sociedade capitalista, os filmes, séries e narrativas não são meros entretenimentos. Eles produzem modo de sentir, pensar e existir. E aqui, nesse espaço, eu proponho uma pausa para a gente refletir criticamente sobre as formas de subjetivação que atravessam o nosso cotidiano por meio das telas. Sabe quando você vai no cinema, está aí bem tarde, o shopping já fechou e as lojas estão lá, as luzes estão funcionando normalmente, né? É um ambiente familiar, um ambiente que você conhece, mas ao mesmo tempo tem algo de errado. Sabe, a falta das pessoas, a falta da movimentação deixa o ambiente um tanto estranho. Então, ao mesmo tempo, você tem uma familiaridade, mas a sensação de que algo não tá certo. É exatamente essa sensação que os backrooms vão trabalhar. Que eles vão nascer, na verdade. A imagem dos backrooms é essa imagem do carpete amarelado, as luzes fluorescentes zumbindo sem parar, as salas vazias que se repetem infinitamente. Nada ali parece exatamente perigoso e talvez seja isso que assusta, porque os backrooms eles não são como uma casa mal-assombrada ou um castelo gótico ou um cemitério, qualquer coisa assim que nos remete a esse cenário de terror assombroso. Eles são lugares comuns, lugares que todo mundo, certa medida, já passou por um deles, né, lugares que a gente encontra quase que diariamente, mas eles parecem estar perdidos da sua função, de certa forma de seu propósito e até mesmo, assim, do seu próprio tempo. Contextualizando, a origem das backrooms foi em 2019, quando um usuário anônimo publicou imagem em um tópico do fórum do 4chan dedicados a imagens estranhas.
Essa fotografia, ela mostrava um ambiente que era aparentemente banal. Era um carpete amarelo, as paredes bege amareladas, luzes fluorescentes, divisões ali sem uma função exatamente aparente e era uma sala totalmente vazia. E é uma imagem de um escritório antigo, assim, parecia um escritório do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, com essa estética um tanto amarelada. E acaba que essa imagem, que parecia familiar, acabou se tornando um tanto perturbadora, né, no fórum da internet, muita gente começou a comentar sobre, e ninguém conseguia identificar exatamente da onde aquele lugar ficava. E pouco depois, outro usuário respondeu à imagem com o texto que se tornaria a fundação dos backrooms. O comentário do usuário foi o seguinte, abre aspas: "Se você não tomar cuidado e usar um no-clip para atravessar os limites da realidade nos lugares errados, acabará nos backrooms, onde existe apenas o cheiro de carpete velho e úmido, a loucura do amarelo monocromático, o ruído constante de lâmpadas fluorescentes zumbindo no máximo e aproximadamente 960 milhões de quilômetros quadrados de salas vazias, aleatoriamente segmentadas nas quais você ficará preso. Que Deus o ajude se você ouvir alguma coisa vagando por perto, porque ela certamente já ouviu você." Fecha aspas. E pronto, foi a partir desse comentário que essa história começou a repercutir e várias pessoas sentiram familiaridade e ao mesmo tempo ficaram assustadas com a imagem e nasceu uma das maiores creepypastas de todos os tempos. Uma creepypasta, ela é basicamente como se fosse uma lenda urbana digital. É um texto que nasceu de forma digital em fóruns da internet, e esse texto ele vai dando continuidade por outras pessoas, né, algumas creepypastas, no caso da Backrooms, por exemplo, são coletivas, então uma pessoa começa, a outra escreve mais um pouco, e isso vai se tornando, assim, um longo caminho coletivo, mas algumas não. Outras são individuais, as pessoas escrevem e elas acabam criando uma grande repercussão nos fóruns da internet, né, e as pessoas vão compartilhando entre si. E o que eu acho muito interessante dos backrooms é que ele é um terror um tanto atmosférico, né. Curiosamente, assim, esse texto, esse comentário que originou as histórias, ele não dá muito espaço para o monstro, né. A criatura ela aparece ali na última frase, mas o verdadeiro horror que é trabalhado aqui tá no cheiro do carpete, na iluminação, na repetição dos corredores e na impossibilidade de escapar, essa sensação de estar preso num lugar que é familiar, mas estranho ao mesmo tempo. Então, esse terror, ele é um terror um tanto atmosférico que vai trabalhar essa contradição de ao mesmo tempo estar num lugar que é conhecido, mas que tem algo errado nesse conhecido também. E a gente pode ver que os backrooms, eles são uma das primeiras grandes creepypastas em que o espaço é o verdadeiro terror e não uma entidade específica. No comentário, o usuário citou o termo "noclip". Esse termo ele é bem famoso na comunidade de videogames e ele está falando sobre um comando ou um bug que permite atravessar paredes e sair da geometria normal do mapa. Isso é até hoje em dia é muito trabalhado em alguns jogos e alguns desenvolvedores de jogos colocam lugares secretos, né, que só conseguem acessar pelo noclip. E ele utiliza um pouco dessa linguagem de estar dentro de um videogame, né, para citar um pouco da história. E ele acaba pegando uma referência que é muito conhecida por jogadores e transformou ele num certo horror cósmico, né. E se a realidade também tivesse falhas de colisão? E se você atravessasse uma parede errada e caísse nos bastidores do universo? Foi um pouco dessa proposta, né, que nasceu os Backrooms. Mas de longe, a coisa que eu acho mais interessante nessas histórias é o fato de que ela não vem exatamente de um criador, mas de criadores que modificaram e acrescentaram na história diariamente, desde a sua origem até os dias de hoje. E como essa lenda urbana da internet que nasceu dos fóruns anônimos, a gente não sabe nada de quem postou essa imagem ou de quem postou esse comentário, e na verdade isso pouco importa. O que importa aqui é o sentimento de desconforto causado por essa imagem de um escritório amarelado e vazio, a falta de esperança e essa claustrofobia da imagem,
pareceu conversar com muitas pessoas. E a partir desse desconforto em comum, essas pessoas começaram a criar suas próprias lendas, seus próprios mitos. E na primeira formulação das backrooms, o cenário desconcertante era o principal condutor da história. O cenário, ele era quase como se fosse um personagem, né, ele vai conduzindo a história. E esses cenários, eles são familiares, mas ao mesmo tempo há algo de errado. É um escritório que deveria ser um lugar de trabalho, de concentração, mas quando ele parece vazio, ele é esvaziado do seu sentido. Então, o horror ali é uma contradição de um lugar familiar que foi esvaziado do seu sentido, e então ele se torna assustador. É um tipo de universo que assusta pela sua ambientação, ele assusta pela ideia de estar perdido em um labirinto infinito, de certa forma. E essa história cresceu tanto que nos dias de hoje, nos fóruns de backrooms pela internet, o universo conta com mais de 998 níveis de backrooms, que são cenários diferentes, diferentes graus de dificuldade, e tem mais de 300 criaturas ou entidades que vivem nas backrooms e assombram os seres humanos que acabam entrando lá. E esses números estão em constante expansão. Tá, então vamos falar agora sobre o filme. Por mais que eu sempre gosto, né, e sempre dou spoilers, eu gostaria de falar que dessa vez não vai ter, eu não pretendo revelar o que vai acontecer no filme nesse episódio. O foco não é esse. Então, se você ainda não assistiu e quer continuar acompanhando o episódio, pode ficar à vontade. Eu faço o convite para quem não assistiu o filme ainda, para quando for assistir, se entregar para essa atmosfera, porque eu acho que ela tem muito o que oferecer. E eu trouxe uma breve sinopse aqui para a gente entender um pouquinho do contexto do filme, que em Backrooms, um não lugar, o título em português que ele recebeu, um vendedor de móveis chamado Clark descobre um portal em sua loja que leva para uma dimensão paralela de salas infinitas e labirínticas. Após ele desaparecer no local, sua terapeuta, a doutora Mary Klein, adentra a dimensão impossível para resgatá-lo, sendo obrigada a confrontar seus próprios traumas e memórias distorcidas. Como já deu para perceber por essa breve sinopse, é um filme que entra muito no psicológico dos protagonistas, né, em como que eles trabalham as suas memórias, como que eles percebem a si mesmos na vida, né? O filme ele vai ter muito esse olhar um tanto é um horror existencial, né, um horror ali de existir carregando toda a bagagem psicológica que você carrega. E aí o filme ele vai aprofundar um pouco sobre o estado mental do Clark, né. Ele é recém-divorciado, ele tem uma loja de móveis e no momento ele tá usando a mesma loja como casa após o divórcio, né, mostra ele dormindo ali nos móveis que ele vende. Então o filme ele já começa com uma sessão de terapia do Clark com a sua psiquiatra, que é a doutora Mary Klein, e a gente vai percebendo que o protagonista enfrenta problemas para lidar com o divórcio e a infelicidade da sua carreira. Ele não quer aceitar os próprios erros, ele vive um ciclo de repetições e acaba que ele tá infeliz com a sua própria vida. Ele não gostaria de ter se divorciado, ele tá infeliz com a sua carreira, porque ele acabou trabalhando numa loja de móveis ao invés de atuar na sua área de formação, que é a arquitetura. Ele não tem uma base social muito grande, além das pessoas que trabalham com ele e a própria psiquiatra dele. Então, o filme vai acompanhar essas 2 pessoas ali que estão com o psicológico muito abalado e elas acabam vivendo mais no passado do que no presente, né, são pessoas que repetem tanto os padrões do passado que elas ficam presas nesse passado de quando as coisas eram diferentes. Quem dirigiu o filme foi o Ken Person. Esse nome é muito importante, porque ele já desenvolveu também a creepypasta dos Backrooms, né, então ele já escreveu, já colaborou. E para além disso, ele já fez outros filmes, né, curta-metragens para o seu canal no YouTube, antes mesmo do filme. Então ele fez o primeiro curta-metragem quando ele tinha 16 anos, inclusive, em 2022, que chama The Backrooms Found Footage. A partir disso, né, ele começa nessa tentativa de adaptar para as telas a creepypasta que ele mesmo participou da criação. E o que eu acho muito interessante é que ele
faz parte da comunidade. Ele esteve lá para escrever as backrooms, para colaborar com o universo e também para colocar esse universo em prática, né, através do seu canal no YouTube. Além do Backrooms, ele também desenvolveu uma série chamada The Oldest View, que usa a ideia dos espaços liminares para criar o desconforto de um shopping center abandonado, e acabou se tornando uma série que desenvolve não só o lugar, né, como esse horror existencial, mas também com personagens, né, que acaba que as entidades que ele criou ficaram bem marcantes e famosas ali na galera que acompanhava o YouTube dele. E a partir disso, eu acho que através da sua trajetória com os vídeos caseiros, o Kenny desenvolveu muito bem o seu olhar de como transmitir essa mensagem de desconforto, desse horror da obsolescência, né, desse lugar ali que ele pede uma imersão muito específica, ele pede para que o espectador se entregue nas estranhezas dos backrooms. Então esse horror ali, ele vai comover, de certa forma, as pessoas que estão assistindo também, porque elas se identificam, de certa forma, com aquele cenário, com esse sentimento de estranheza. E não foi à toa que ele chegou a bater recorde de maior bilheteria da A24 até hoje. Então o filme chegou sendo um grande sucesso, dirigida por um menino de 20 anos. E que diferença que faz, né, participar da comunidade e tá extraindo alguma coisa da qual você faz parte e trazendo isso pro cinema, né. Foi uma coisa muito bonita de assistir, de ver isso acontecendo nos dias de hoje. A ambientação dos backrooms depende do conceito de espaços liminares. Eles nascem desse conceito, na verdade, né. Esse espaço liminar, ele vai ser um espaço que existe só para passagem. Ele é um corredor, uma escada, um lobby, aeroporto, estação, hotel, estacionamento, né, eles não são um destino, eles são espaços que você passa para chegar no destino. Esse conceito, ele foi primeiramente estudado pelo antropólogo Van Gennep, que ele fala sobre os ritos de passagem, né, ele não está falando exatamente sobre arquitetura, sobre os lugares físicos, e a partir daí outro antropólogo chamado Victor Turner deu continuidade aos seus estudos quando ele estuda o processo do ritual. E a comunidade das backrooms pegam esses conceitos e atribuem mais arquitetura ao espaço físico, né, eles pegam esses ritos de passagem como se fosse da adolescência para a vida adulta, né, aquele momento que você já não é mais criança, mas você também não é adulto, né, esse lugar ali de se sentir confuso, de se sentir não pertencente, eles pegam um pouco dessa sensação e passam para a atmosfera. Por isso que gera uma sensação estranha quando esses lugares aparecem vazio. É como se eles não fossem uma coisa, mas ao mesmo tempo ele também não é outra coisa. Outro conceito fundamental para a gente entender a composição dos backrooms é o conceito de não lugares. Esse conceito foi cunhado pelo antropólogo Marc Augé, que ele vai trazer esse conceito de não lugares em seu livro de mesmo nome, de 1992, né. Nesse livro, ele vai falar como que um lugar é aquele que possui uma história, uma identidade, tem um vínculo social, né, tem um vínculo de relações sociais ali relacionados àquele lugar. Como, por exemplo, você pensa numa praça de um bairro, você provavelmente pode se lembrar de histórias, de pessoas que você conheceu, histórias que aconteceram ali, de coisas que ficaram marcadas naquele lugar, né. Isso acontece a mesma coisa com o mercado, um bar que é frequentado há muito tempo na cidade. Enfim, todos esses espaços, eles carregam memória, né, eles carregam uma história ali. Já um não lugar é um ambiente que ele é puramente funcional. Ele tá ali para cumprir um propósito. Você passa por ele, mas você não cria vínculos com aquele espaço, você não cria histórias e memórias com aquele espaço. Então, esses lugares eles são bem comuns. Se a gente parar para pensar, vários deles vêm na nossa mente e eles são esses lugares criados para eficiência, para produtividade, não para o pertencimento. Então, eles vão servir para se transportar, para consumir, trabalhar, para circular e não para criar comunidade. E esse estranhamento desses lugares não é a primeira vez no terror que aparece pra gente, né? Desde a partir dos anos 80, isso começa a aparecer com mais força, que é essa noção do lugar
que de alguma forma também é um personagem dentro do filme, também te assombra sem ser mal assombrado, né, sem ser essa coisa de uma entidade exatamente. O lugar, por ser esse lugar que não te gera um pertencimento, ele te assusta, ele te incomoda, ele te deixa desconfortável de alguma forma. Um exemplo icônico disso é do filme O Iluminado, né, que traz o Hotel Overlook como esse espaço grandioso e labiríntico, né, onde você chega à loucura lá dentro, do tanto que o espaço mexe com você, né. Ele é um hotel construído para receber muitas pessoas, só que no inverno ele fica totalmente vazio. Então ele parece ser maior do que ele realmente é, ele parece ser interminável, tem toda a construção ali do cenário também que mexe muito, né, acho que a cena do triciclo, ela fala por si só, né, o momento que você vai acompanhando, né, o personagem ali num triciclo, que vai virando um corredor e outro corredor e você tem a sensação de que ele tá num labirinto. E tem o fato de que tem um labirinto do lado de fora do hotel, né, mas o próprio hotel tem essa característica de te levar a essa sensação de estranheza, de que você sente que você tá estranhando o lugar, é uma sensação crescente, você só estranha cada vez mais. A cada corredor que você descobre, se torna um lugar ainda maior e mais estranho. Outro filme que causa muito essa sensação é o Enigma de Outro Mundo, de 82. No caso do Enigma de Outro Mundo, não vai ser exatamente, assim, esse conceito de não lugares que a gente tá falando, porque a gente tá falando de uma estação de pesquisa na Antártida. Mas tem essa sensação de claustrofobia, né, dos personagens ficarem presos lá dentro, e esse horror ele nasce da impossibilidade de escapar e ao mesmo tempo com a falta de familiaridade daquele espaço. Dá pra citar vários outros filmes aqui, né, vem borbulhando na cabeça, filmes que trabalham com esse conceito do espaço, de falta de pertencimento, de estranheza. Silent Hill faz isso muito bem com uma cidade inteira, né, a cidade toda funciona basicamente como um espaço liminar. É como se você precisasse passar por ela, né, ela é uma cidade que, por si só, ela não vai te criar uma sensação de pertencimento, ela só cria uma sensação de distanciamento, estranhamento, né, exatamente essa sensação que a gente tá falando aqui. Teve um filme, inclusive, em 2019, que trabalha muito bem essa ideia, que é o Vivarium. Ele traz um casal que vai olhar um apartamento, né, na verdade vai olhar uma casa dentro de um residencial, e aí o consultor de imóveis simplesmente desaparece e eles ficam presos dentro dessa casa. E de repente chega um bebê lá pra eles e com um recadinho falando que eles só vão sair de lá se eles conseguirem criar essa criança. Enfim, um monte de coisa bizarra acontece e o espaço, né, a casa, por mais que seja uma casa, não tá exatamente nesse conceito do não lugar que a gente tá falando, é um espaço que é muito estranho também, né, eles vão andando pelo bairro, né, pelo residencial e não tem fim. É tudo muito estruturado, as nuvens se repetem, as ruas se repetem, as casas são idênticas. Então, tem essa sensação de familiaridade, é uma casa, é um residencial, mas ao mesmo tempo tem essa sensação de estranheza, de é tudo muito igual, é tudo repetitivo. E acho que essa combinação dos 2 pontos passa muito bem esse lugar do desconforto que a gente tá falando, né, dos não lugares e tudo mais. Outro filme recente que trabalha bastante isso é o Esquina Marink, né. Ele tem muito esse propósito ali de Backrooms, quem gostou, quem gosta de Backrooms vai gostar bastante dele também. Não é muito focado na história, ele é mais focado no desconforto sensorial ali, são algumas crianças, acho que 2 crianças que acordam no meio da noite e seus pais desapareceram e você vai acompanhando essas crianças numa casa que tá estranha, no meio da madrugada. E não é uma narrativa muito convencional, assim, e o filme todo é construído a partir de corredores, portas, sombras que não deveriam estar onde elas estão. É basicamente o mesmo espaço doméstico que a gente já tá acostumado, mas de uma forma que deixa estranho, né, que traz essa estranheza de algo que é familiar, mas ao mesmo tempo não deveria estar da forma que está. Eu particularmente sou muito fã desse tipo de filme. Tem um filme nacional também que ele não trabalha tanto no aspecto visual, mas é mais no aspecto sonoro, que é O Som ao Redor, que é do Kleber Mendonça Filho. Ele vai trabalhar os efeitos sonoros, como que é barulhento às vezes você viver em comunidade e esses sons que te assombram, que são ao mesmo tempo sons do cotidiano, mas que eles se tornam
tornam repetitivos, cansativos. E eu particularmente gosto muito desse tipo de construção, de ambientação, que vai te apresentar uma coisa comum, que a maioria de nós tem todos os dias, que tá nos cercando, mas que o principal horror lá não é uma entidade, não é uma coisa sobrenatural, é o próprio cotidiano, são as coisas que estão lá, mas o filme te convida a olhar para elas de uma outra perspectiva, com uma outra forma. Ou talvez até te convida a olhar para o incômodo que você já sente e você só não tinha reparado sobre essas coisas, né. Então eles se encaixam um pouquinho nessa assombração existencial, algo que te assombra de uma forma que é tão profunda, vai tão numa questão de existência mesmo, que você não sabe nem nomear exatamente que desconforto é esse que você está sentindo. Bom, a gente não sabe explicar exatamente o desconforto do que tá vindo, que a gente está sentindo. Mas o Jacques Derrida, ele já trabalhou antes, né, toda essa questão do desconforto, dessa assombração, de certa forma, existencial. Ele criou a palavra hauntology, ou hauntologia, ou assombrologia em português. Numa brincadeira conceitual que ele fez ali, né, o Derrida procurou falar o que é a ontologia da assombração, mas a ontologia é a gente entender aquilo que se é, e uma assombração, ela não é, ela já foi alguma coisa. Então daí nasceu o termo da ontologia, que inclusive o Mark Fisher transforma essa ideia numa ferramenta para analisar música, cinema, internet e cultura contemporânea. A partir disso, Mark Fisher ele vai falar como que essa sensação da ontologia, ela vem muito do lugar de futuros cancelados, de como que a cultura passou a operar de uma certa forma, a causar desconforto por um desconforto que já está presente na nossa cultura e na nossa perspectiva política, na nossa perspectiva de vida mesmo. Ele vai falar em como que nas décadas de 50, 60 e 70, muitas pessoas acreditavam que o futuro seria radicalmente diferente daquilo que elas estavam vivendo, né. Então a cultura apontava para novas formas de organização social, novas tecnologias, novas culturas, basicamente novos modos de viver. E mesmo quem discordava politicamente, compartilhava a sensação de que o mundo estava de fato mudando. Mas algo começou a acontecer a partir dos anos 80, que foi a partir da intensificação do liberalismo, que acabou resultando no neoliberalismo, que intensificou o isolamento social, a competição e acaba que o sentido da vida passou a girar em torno do consumismo. Então, para Mark Fisher, a sensação do futuro começa a desaparecer totalmente. Então, ao invés de imaginar novos mundos, nós passamos a reciclar os mundos antigos que a gente já conhece, com as sensações que já são familiares, mas agora elas estão estranhas, porque as sensações familiares do passado, elas prometiam um futuro, elas tinham um caminho a percorrer, elas iriam chegar em algum lugar. Mas quando a gente recicla essa sensação só por reciclar, ela não promete mais nada. Ela só é um sentimento que ao mesmo tempo te causa um conforto, mas é um sentimento vazio e estranho ao mesmo tempo. Então esse futuro, ele começa a ser colocado nesse lugar de um fantasma que nunca aconteceu. Eu particularmente acho muito curioso o fato que a principal imagem dos backrooms é uma sala de escritório vazia, né? Essa imagem muito bem formada do espaço corporativo, né? Uma sala de escritório onde poderiam costumar haver pessoas e mesas, pessoas trabalhando, e hoje não tem nada. O backroom é um espaço completamente vazio, é um espaço assombrado. Mas ele não é um espaço assombrado por uma presença, por fantasmas tradicionais. Na verdade, ele é assombrado por uma ausência. Se a gente está falando que é um lugar corporativo, um lugar que lembra algo familiar, é um lugar que parece dizer que esse lugar já foi importante, que ele já foi cheio de vida, que ele já foi a ponte para um futuro, ele já foi algo que significava algo maior, né, já foi um processo para a obtenção desse futuro. Mas hoje, essa backroom ela é povoada por ausência, não tem nada ali, não tem o que assusta não é encontrar alguma coisa. Na verdade, o que assusta é não encontrar ninguém, não encontrar sentido, não encontrar nada, não encontrar um futuro. E o fato de ser um ambiente corporativo ainda diz muito sobre o sentido de escalada na vida.
A gente sempre aprendeu culturalmente que o trabalho dignifica, né, senso de meritocracia, que quanto mais a gente trabalhar, mais dignidade na vida a gente vai ter, mas na prática não é isso que acontece. E eu acho que os cenários dos backrooms, eles transmitem muito essa ideia, a partir desse vazio existencial que a gente sente no mundo corporativo, no mundo do trabalho, que hoje não é um caminho para chegar no futuro, na verdade é a ausência total do futuro. Não é à toa que a gente tá vendo aí a geração que tá vindo, né, os adolescentes hoje fazendo piada com o CLT, infelizmente, sabe, desse conceito ali de que as pessoas estão vendo que mesmo crianças, adolescentes estão vendo que tá tendo muita pouca opção e possibilidade de futuro hoje. Estão perdendo as possibilidades de uma graduação, perdendo as possibilidades de um trabalho digno e infelizmente isso acaba indo para atacar os poucos direitos trabalhistas que a gente ainda tem assegurado pela CLT. Então a gente vê essa morte da esperança pelo futuro acontecendo na nossa sociedade, e eu acho que o Backrooms ele acaba sendo uma representação, né, de como que essa morte do futuro está acontecendo. Tanto que toda a questão de entrar no Backrooms, você tem que lutar pela sua sobrevivência. Você aos poucos vai entrando tanto naquele lugar sem sentido que você acaba sendo domado por ele, né, acaba sendo se transformando em uma outra coisa ali dentro que altera suas memórias, isso mexe com você. Então, tudo que você tem que fazer naquele espaço é tentar sobreviver. Isso diz muito sobre a nossa relação com o trabalho hoje, como se aquela sala corporativa que já significou uma escalada de condições de vida, uma melhoria na dignidade, de conseguir chegar a lugares que sem o trabalho você não conseguiria, hoje a gente olha para o mesmo espaço corporativo e a gente vê só sobrevivência. A gente vê só ter que lutar pela própria vida, ter que batalhar e conseguir um salário para pagar o aluguel, a água e a luz e ainda faltar dinheiro no final do mês, porque o salário não é o suficiente para sobreviver. Então, todo esse cenário, essa ambientação dos backrooms, o fato de ser um lugar corporativo, para mim é uma perspectiva que é muito interessante, porque vem de incômodo que é coletivo. A história foi criada coletivamente, então ele conversa com um desconforto que é comum para muitas pessoas, que é esse desconforto do futuro que a gente já sonhou em ter, mas que hoje a gente vê como a única possibilidade de futuro, talvez a sobrevivência e ter que assegurar essa sobrevivência com todas as forças. E o curioso é que a gente está falando de uma cultura popular que ela já foi, na verdade, obcecada pelo amanhã, pelas possibilidades de futuro. Assim, se a gente parar para pensar quanta ficção científica tem de ir para o futuro e o futuro ser essa coisa ideal de desenvolvimento tecnológico, de condições de vida, né, para dar alguns exemplos aqui de filmes mais famosos, tem o Blade Runner de 82, que é curioso, né, nesse cenário do Blade Runner, que parte desse futuro já chegou de fato, né, que é a vigilância corporativa, as IAs, precarização, urbanização extrema, mas tem uma outra parte que nunca veio, que são dos carros voadores, as colônias espaciais, os grandes projetos coletivos de futuro. Então a gente vê que tinha essa espera pelo amanhã, que no amanhã vão acontecer coisas muito fantásticas. Outro exemplo muito icônico é o De Volta para o Futuro, né? Esse futuro que prometia os skates voadores, os carros voadores, a automação doméstica completa, as roupas inteligentes. Nossa, essa eu gostaria muito que existisse. E a gente vai percebendo, né, isso a gente tá falando que De Volta para o Futuro foi feito em 89 e ele visava um mundo de 2016. E na verdade, quando a gente olha para esse mundo, né, o que aconteceu em 2016 não foi nada perto daquele futuro que estavam vislumbrando lá em 89, de quando o filme foi feito. Então a gente tá falando aqui, né, que em Blade Runner, o futuro ele ainda estava acontecendo, ele estava se construindo. Outro filme que trata bastante sobre o futuro também, mas uma outra perspectiva, bem mais na perspectiva de disputa, é Matrix. Então ele disputa por esse futuro, né, então essa disputa ela te dá esperança, ela é a luta por um futuro melhor. Já no na histórias dos backrooms, o futuro ele já morreu, restaram só os corredores, restaram só os cenários, é como se tivesse montado todo o cenário para a gravação de um filme, mas simplesmente não rolou a gravação desse filme e restou só o cenário apodrecendo lá. Então, se essa ficção científica clássica já perguntou como que vai ser o futuro, vamos idealizar, vamos imaginar o futuro, os backrooms eles perguntam o que que sobra quando o futuro desaparece completamente. Então essa passagem de uma utopia futurística para distopia
dos espaços liminares vazios, ela é praticamente a trajetória que o Fisher vai descrever no seu livro de Ghost of My Life, de como nós saímos de uma cultura que foi obcecada pelo amanhã para uma cultura assombrada por amanhãs que nunca chegaram, por esses amanhãs que a gente tanto sonhou, que hoje só existe os vestígios desses sonhos, porque ele de fato nunca se concretizou. E falando sobre a ficção científica clássica, me é muito curioso de como a gente antes tinha tantos filmes imaginando futuros, tecnologias possíveis, e basicamente a ficção científica hoje sobra só os filmes que evitam o fim do mundo ou que preveem o fim do mundo de alguma forma. E por mais que alguns filmes da ficção científica clássica são tanto pessimistas com esse futuro, né, como o próprio Blade Runner. Ele é um filme, eu diria, muito mais pessimista do que qualquer outra coisa, mas ele tem um quê de fantástico. Por mais pessimista e que ele vai trazendo alguns problemas que essa sociedade futura tem, ele te traz um fascínio sobre o que a gente pode se tornar. Então ele traz o pessimismo sem deixar de lado o futuro, sem deixar de lado o fascínio pelo futuro, que o futuro vai chegar. E hoje eu vejo que os filmes que trazem esse futuro não têm mais esse fascínio. Muitas das vezes tem só a perda do fascínio, é só como se fosse uma redução de danos. Vamos ver o que a gente pode fazer para que a gente possa sobreviver mais, para que a gente possa sofrer menos danos, porque é isso, o fim do mundo tá aí, a gente tem que aceitar. Né, e já remete àquela famosa frase de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E por falar nisso, eu gostaria de trazer um trecho de Realismo Capitalista do Mark Fisher, em que ele cita o Manifesto Comunista de Marx e Engels e elabora um pouquinho mais sobre. Abre aspas. O capital afogou os sagrados calafrios do êxtase devoto, do entusiasmo cavaleiresco, da melancolia pequeno-burguesa, das águas gélidas do cálculo egoísta. Dissolveu a dignidade pessoal em valor de troca e substituiu as inúmeras liberdades conquistadas e garantidas por uma única, a inescrupulosa liberdade de comércio. Em resumo, a burguesia trocou a exploração em volta das ilusões religiosas e políticas pela exploração pura e simples, aberta, desvergonhada e direta. Marx e Engels, o Manifesto Comunista. O capitalismo é o que sobra quando as crenças colapsam ao nível da elaboração ritual e simbólica. E tudo o que resta é o consumidor espectador, cambaleando o trôpego entre ruínas e relíquias. Ainda assim, essa guinada da crença para a estética, do engajamento para o voyeurismo, é tida como uma das virtudes do realismo capitalista. Rebaixar as nossas expectativas, somos ensinados, é só um preço a pagar por estarmos a salvo do terror do totalitarismo. Fecha aspas, Mark Fisher em O Realismo Capitalista. O trecho quer dizer é que o capitalismo substitui todos os valores simbólicos e sociais, comunitários, por meras relações de mercado. Não é que as pessoas tenham sido convencidas de uma nova grande narrativa. Na verdade, é totalmente ao contrário disso. As grandes narrativas, elas não existem mais. Só restou o mercado, só restou troca de mercadoria, só restou consumir para se sentir vivo e com propósito de alguma forma. E é nesse contexto que o cidadão ele se torna um consumidor/espectador. Porque essa figura, né, o que que é um consumidor? Ele não participa da construção de mundo. Esse consumidor, ele só observa, ele consome, ele navega, ele escolhe produtos, ele troca de telas, ele troca de produtos, ele troca de conteúdos, mas ele não acredita que pode transformar a realidade. Então, essa condição, ela é muito próxima, na verdade, de uma total passividade, né? A passividade ela é construída como a melhor escolha. Durante a Guerra Fria, o fantasma do comunismo assombrava a ideologia ocidental. E de um lado, a gente tem o socialismo, que estava prometendo um futuro melhor para a humanidade, um futuro mais digno, e de outro, a gente tinha o capitalismo prometendo um enriquecimento ilimitado, inovação tecnológica. E depois dos anos 80, com o agravante do neoliberalismo, esse campo de disputa ele se modifica. Ainda há o fantasma do comunismo, ele não deixou de existir, ele ainda está vivo aí nas propagandas culturais que a gente tem, mas agora o capitalismo ele não promete mais um futuro fascinante. Na verdade, agora ele mudou de narrativa. Agora o que a gente tem é o é ruim
mas poderia ser pior. Então, aqui a gente vai percebendo o quanto que o capitalismo faz todo esse esforço para fazer a propaganda como se o socialismo fosse o pior sistema do mundo, o sistema mais desumano, para vender a ideia de que o capitalismo é injusto, mas ele não é criminoso como outros sistemas. A gente pode não viver num paraíso, mas a gente tem sorte de não viver numa condição infernal. A nossa democracia não é exatamente perfeita, mas é melhor do que as ditaduras sangrentas. Então vai sempre contrapondo esse lugar de poderia ser pior, a gente não tá tão ruim assim. Então hoje o capitalismo ele não vai se legitimar colocando, prometendo um futuro grandioso, prometendo grandes conquistas para o futuro, mas ele se legitima dizendo: "Tá bom, pode não ser bom, mas qualquer alternativa seria pior". E para Mark Fisher, essa lógica ela vai produzir um efeito psicológico muito profundo, porque ao invés de perguntar como que a gente pode viver melhor, quais são as melhores condições de vida, nós passamos a perguntar como evitar algo pior. Então, o horizonte político, ele se reduz. A imaginação do futuro, ela desaparece. As pessoas deixam de pensar em alternativas passam a administrar danos. Então, dessa forma, o capitalismo deixa de ser definido pelas suas virtudes e passa a ser definido pela suposta ausência de alternativas. É como se não tivesse outra opção senão o capitalismo. Uma análise do Mark Fisher é, abre aspas, os limites do capitalismo não são fixados de uma vez por todas, mas definidos e redefinidos de maneira pragmática e improvisada. Isso faz do capitalismo algo muito parecido com A Coisa, no filme homônimo do John Carpenter. Uma entidade monstruosa e infinitamente plástica, capaz de metabolizar e absorver qualquer coisa com a qual entra em contato. O capital, de acordo com Deleuze e Guattari, é uma bricolagem de tudo que já foi. Um estranho híbrido do ultramoderno com o arcaico. Fecha aspas. No mundo de hoje, nós temos inteligência artificial, algoritmos, computação em nuvem, automação cada vez mais presente no nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo a gente tem também relações de trabalho extremamente precárias, jornadas exaustivas, formas de exploração que lembram séculos anteriores. Sempre falta de tempo, sempre falta dinheiro, discursos conservadores em alta, ou seja, essa coexistência que o Mark Fisher quis destacar aqui mostra que o capitalismo ele não substitui o velho pelo novo, na verdade ele mistura tudo. E se o capitalismo está sempre reciclando o passado, então ele produz uma cultura cada vez mais marcada pela repetição. É uma cultura que só se repete em si mesma. Em vez de novos futuros, nós temos remakes, reboot, nostalgia, reciclagem estética. Por isso que o Fischer fala tanto dos futuros perdidos, porque o problema não é só que o futuro não chegou, que o futuro morreu, mas é que a gente também está cercado por fragmentos do passado que são reutilizados, mas que já perderam um propósito, que já perderam um sentido. E a gente pode compreender isso muito a partir dos backrooms, né? O tanto que esses lugares eles parecem compostos por pedaços de escritórios, hotéis, centros comerciais, escolas, piscinas. Nada ali parece totalmente novo, é um tanto familiar, mas tudo parece reaproveitado. É como se estivéssemos caminhando pelos restos de várias épocas e funções misturadas num único espaço. E é exatamente isso que o Fischer está descrevendo aqui. Os backrooms, eles não parecem futuro, eles não criam caminhos para esse futuro, eles parecem um acúmulo de passados. São corredores corporativos dos anos 80, carpetes antigos, lâmpadas fluorescentes ultrapassadas, arquitetura comercial esquecida. São espaços que dão a impressão de terem sido montados a partir de sobras históricas. Tem uma parte que eu acho muito interessante do filme, de como que ele trabalha o surrealismo. Ele realmente tem essa pegada de memórias, né, de viver assim com fragmentos das memórias das pessoas que entraram lá. E eu gosto muito dessa perspectiva surrealista em filmes e principalmente como trabalharam isso em Backrooms.
E o Backrooms eles passam um tanto dessa impressão de um labirinto construído com fragmentos de tudo que já existiu, onde o novo nunca chega, enquanto isso estamos fadados à sensação claustrofóbica de repetir o antigo que já não faz sentido mais. Então essa sensação de estar perdido numa série de fragmentos de coisas que já fizeram sentido um dia, mas já não fazem mais. Dá pra tirar muita coisa também, né, muitas outras análises do filme que não são um foco aqui, eu queria focar um pouco mais nessa questão dos futuros perdidos, mas outra análise que dá pra gente tirar é a questão da IA, né, como que o filme ele parece reproduzir um tanto desse estranhamento que a gente tem com a IA, de uma coisa que já existe, mas ela é reproduzida e parece que tá errada, e também pelo fato de que a IA não cria nada novo, ela só vai repetir o que existe. Então o filme ele se mostra ali como que essas backrooms elas vão sendo criadas a partir de memórias, né, a partir do que já existe e sendo esses fragmentos. Então dá pra gente perceber um pouco de como que a angústia retratada no filme, ela é uma angústia muito própria de como que tá sendo viver no sistema capitalista. Viver e vendo a automatização, a tecnologia reproduzir tudo que a gente já conhece, mas ao mesmo tempo não criando nada novo, não criando perspectivas para que a gente possa ter um futuro. Então, isso traz muito para o lugar, assim, que a impressão é que o mundo que a gente vive hoje é um espaço liminar, onde parece ser transitório, mas ao mesmo tempo não parece ter saída, e tudo que a gente vê é ausência de propósito e fragmentos, né, a gente ouve músicas, vê filmes, vê séries que trazem de volta esses fragmentos das antigas promessas que continuam se repetindo, mas que já não fazem mais sentido. E tudo que podemos sonhar hoje não é mais com um futuro digno, mas com o prazer que o consumo pode proporcionar. Então, todo futuro ele é impulsionado no sentido de qual a próxima viagem, qual a próxima compra, qual o próximo gasto, como eu posso consumir, como eu posso estar nesse lugar ali de não de ser cidadão, mas de ser consumidor. E esse é o lugar que o capitalismo nos coloca. Mas também a gente não pode cair num discurso fatalista. A intenção aqui não é falar que quanto sem saída e sem perspectiva de futuro o capitalismo nos deixa. Mas eu quero usar as backrooms como se fosse uma metáfora para nossa condição histórica. Como se não houvesse saída. Mas essa não era a conclusão de Marx e, em última instância, também não era de Mark Fisher. E também não é a minha, definitivamente. Porque a gente não pode colocar o capitalismo naquilo que parece natural. A gente não pode colocar ele nessa paisagem natural, como se fosse uma lei da física. Ele não é um destino inevitável, é só uma forma específica de organizar a vida social. E tudo aquilo que possui uma história também possui uma possibilidade de transformação. Então, pode ser que talvez o aspecto mais importante dos futuros perdidos seja justamente de que eles não desapareceram por serem impossíveis. Eles desapareceram porque as condições que os sustentavam foram ou derrotadas, interrompidas ou abandonadas de alguma forma. Então, uma possibilidade de derrota não é a mesma coisa que uma possibilidade extinta. Os fantasmas que assombram a nossa cultura são também lembranças de que o mundo poderia ser diferente. E se poderia ter sido diferente, ainda pode ser. Talvez seja por isso que os backrooms provoquem uma sensação tão estranha. Não porque eles retratam não só porque eles retratam um espaço vazio, mas também porque eles retratam esse espaço vazio construído para alguma coisa que nunca aconteceu. É um futuro interrompido e reconhecer que esse futuro foi interrompido é também reconhecer que a história permanece aberta. E uma história aberta é uma história cheia de possibilidades de transformação, de organização social. E dito isso, eu destaco aqui a característica mais potente das histórias de Backroom, a coletividade. Foi com a cooperação de toda a comunidade que hoje a gente pode refletir sobre as nossas angústias num filme de terror. Uma comunidade que colocou para fora o incômodo que nem sabia exatamente como nomear, mas que reconheceu esse incômodo numa imagem estranha. E dessa imagem surgiram histórias, creepypastas, vídeos no YouTube, filmes,
um mundo de possibilidades se abriu. E da mesma forma que possamos transformar as nossas imagens nostálgicas em possibilidades de futuro. Bom, esse foi mais um episódio do Psicologia em Cena. Eu particularmente adoro falar sobre terror, adorei o universo dos backrooms. Espero que vocês tenham gostado do episódio também. Siga nas redes sociais, psi.encena, para que você possa acompanhar outros episódios. E obrigada por escutar até aqui. Um beijo e até a próxima.